Alexandre da Medicine News aqui de volta. A farsa da viagem de Felipe Martins já foi provada que foi tudo fake news da esquerda e esse processo do inquérito do golpe é uma farsa. A doutora Estela Urda, isso é uma bomba que saiu agora. Corregedora de presídios de Curitiba, confirmou em depoimento que esteve no presídio em junho de 2024. E colheu relatos de internos, de presos, carcereiros e equipe de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento e solitária sem iluminação. Ou seja, ele ficou 10 dias numa solitária, como um animal. Isso é tortura, crime de tortura. Ficou mais de 70 dias, diz ela, proibido de receber visita da esposa e sofrendo perseguições de Alexandre de Moraes, do STF, do Lula, da esquerda, de todos esses comparsas aí. A PGR ficou sabendo dessa doutora, Estela, que vazou essa informação, não gostou, o Bonet da PGR. Eles querem jogar a sujeira para debaixo do tapete. Não gostou da declaração da corregedora de presídios em Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. Só que esse relato já está na mesa de Donald Trump. Essa é a bomba ainda pior. O sistema está aterrorizado com o fato de que toda a farsa do atual golpe, do atual regime STF Lula-petismo, será exposta. E todas as ações de Alexandre de Moraes, principalmente, mas não somente dele, do STF, e seus comparsas da esquerda, serão desmascaradas, né? A farsa da viagem, acho que todo mundo no Brasil já sabe que foi um engano, uma safadeza. De um jeito ou de outro, a verdade sempre prevalecerá. Se não for pelo Brasil, será pelos Estados Unidos, de Donald Trump. Por isso que as sanções já estão a caminho para magnetizar, acabar com a vida desses juízes do STF e autoridades, ministros e políticos, ou até mesmo Lula, o fantoche, de poderem viver em paz visitando os Estados Unidos. Agora eles vão ter que passar férias em Cuba, ou na Venezuela, ou na China, também é um grande país. Quantas e quantas vezes dissemos que não teve reunião nenhuma de trama golpista? Quantas e quantas vezes agora o delegado Shor acabou de ser ouvido? Eu vou mostrar as provas de que não existiu reunião golpista nenhuma e que Felipe Martins nunca esteve no Palácio da Alvorada nessa tal reunião. Vejam isso. A Polícia Federal disse no relatório final que, no dia 7 de dezembro de 2022, Felipe Martins chegou na Alvorada 8h34. Veja bem isso. No mesmo momento, há registro de entrada do comandante do Exército. Essa data aqui seria a data da reunião golpista. Nessa data, seria a data que foi apresentada a minuta golpista. Qual que é a prova que a Polícia Federal traz? A Polícia Federal traz esse documento aqui, que diz ter sido fornecido pelo GSI. Diz aqui, ó, Felipe com FE, tá? O nome dele é Felipe é o nome dele. Teria no dia 7/12 de 2022, às 8h34, entrado para conversar com o presidente da República. Então é essa acusação que a Polícia Federal tem contra Felipe Martins, que aqui foi a elaboração da minuta golpista. Porém, a TIM disse o contrário. Isso daqui é a TIM. Foi a TIM que forneceu isso daqui para a justiça. A TIM. Se disserem que esses dados aqui são falsos, tem que processar a TIM. Olha só o que a TIM disse. A TIM disse o seguinte, que exatamente nesse dia, 7/12 de 2022, antena 81121, Felipe Martins está em casa. Isso daqui são conexões. Olha onde que o celular dele está conectando no dia 7. Ó aqui, ó. De madrugada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Horário da reunião. Onde que o celular dele está com a internet? Em casa. Olha só, não bastasse, olha aqui, ó. No horário da reunião, essa antena aqui também é na casa dele, 53461. Além da internet, ele recebe ligações em casa. 914, 954,
em casa no horário da reunião. Não bastasse, vejam isso, juntamos prova da Uber também. Olha onde que o Felipe Martins estava no dia da reunião. Primeiro, ele tinha que ser indenizado, né? Você vê aí que ele tinha que ser indenizado pelo governo, pelo Estado. E esses ministros, principalmente Alexandre de Moraes, será afastado, impeachmentado do cargo. Porque isso que o Alexandre de Moraes fez é crime inafiançável. É crime de tortura. 10h15 da manhã, ele sai de casa, ele pede um Uber Black em casa, dia 7, esse aqui é americano, né? Primeiro vem o mês, depois o dia. 2022, mês 12, dia 7. 10h19, ele pede um Uber de casa, aqui ó, Asa Norte, é a casa dele. Ou seja, no horário que a Polícia Federal está dizendo, 8h34, que Felipe Martins estava tratando de minuta de golpe, a TIM e a Uber dizem que Felipe Martins estava em casa. E pior de tudo, vejam isso daqui, o STF, a PGR e a Polícia Federal sabem isso desde 24 de outubro de 2023. Olha só, existe essa informação no processo? Então, ele ficou preso por esse tempo todo, 6 meses na cadeia e 10 dias numa solitária, e continua preso com tornozeleira eletrônica, não pode se expressar nas suas redes sociais, não pode falar com ninguém, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Entendeu? Ele está preso ainda, domiciliar, né? Então, isso não é crime? Isso não é ditadura? Cadê os da esquerda? Né? Para colocar agora isso no ar. Não, eles estão encobertando. Não, nós apresentamos hoje. Esse aqui é um documento assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que encaminha os dados da TIM e da Uber à Polícia Federal e pede para a Polícia Federal fazer um relatório no prazo de 20 dias. Pediram a prisão de Felipe Martins, sem que ele tenha viajado, processam Felipe Martins por uma reunião que ele nunca esteve. Como que se prova que ele nunca esteve nessa reunião? A TIM disse que ele nunca esteve. A Uber disse que ele... Sabe o que é isso? Ele foi o melhor aluno de Olavo de Carvalho, que denuncia toda essa ditadura que vem acontecendo no Brasil há décadas, ou seja, há mais de 40 anos. É por isso que prenderam e processaram ele sem crime algum. Ele nunca esteve. Jair Bolsonaro, Freire Gomes, comandante do Exército, comandante da Marinha. As testemunhas disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. A TIM e a Uber disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. Agora, a Polícia Federal fala a verdade. Por quê? A Polícia Federal nunca usou essas provas. Perguntei pro Choro hoje, por que nunca utilizou essas provas? Ele respondeu, porque não eram importantes. Não foram convenientes para investigação. Imagina só, juntar... Então, não eram importantes para o que eles estavam pretendendo fazer coerção, ditadura, ameaçando Felipe Martins para falar o que ele não viu e não aconteceu. Como ele não quis aceitar essas delações, ele foi inserido numa prática de tortura. Né? Essas provas de que Felipe Martins estava em casa. Imaginem só, a TIM e a Uber... Agora, existe alguma diferença entre o Hitler, aquele diabo, aquele demônio do passado, para esses que estão aqui no Brasil, no STF? Existe alguma diferença? Existe? Eu faço essa pergunta. Dizem que ele estava em casa. As testemunhas dizem que ele não estava na reunião. Mas quem fala a verdade é o Mauro Cid. Agora, pior que o Mauro Cid falar isso, é a Polícia Federal não ter investigado ou então ter omitido essa informação, porque nem no relatório final da PF tem esses dados que eu mostrei para vocês, da TIM e da Uber, nem na denúncia da PGR. Nunca a Polícia Federal e a PGR fizeram menções a esses documentos que eu mostrei para vocês, que eles têm desde 24 de outubro de 2023. Muito antes de terem pedido a primeira prisão do Felipe Martins. Ou seja, cadê a imparcialidade? Não existe nos juízes do STF. Cadê a imparcialidade com a PGR de Gonê? Não existe.
Eles abriram esse inquérito justamente para condenar as pessoas sem crime algum. Muito antes de terem acusado o Felipe Martins de ter participado dessa reunião e ter apresentado a minuta golpista. Nunca Felipe Martins esteve nessa reunião. Nunca Felipe Martins apresentou minuta que não existe no processo. 78 terabytes sem. Ele teria que receber uma bolada. Quantos milhões aí? Uns 100 milhões na conta do Felipe Martins por ter passado essa tortura toda e está preso até agora? 100 milhões é muito? Mas ele não recebeu nada. Está preso ainda até agora. E os bandidos do INSS roubaram bilhões, continuam soltos. Sem a tornozeleira, sem inquérito, sem denúncia, sem nada. E todos infiltrados no governo Lula e Geraldo Alckmin. Minuta. Agora está provado. Eu falei que tínhamos essa prova e agora mostramos. Está aí. Prova robusta de que ele foi preso sem ter viajado. Prova robusta de que foi processado por uma reunião que nunca esteve. Absurdo. Esse é o processo da trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O interessante é que essas informações que eu acabei de colocar nesse vídeo, que o doutor Chicchini, o advogado criminalista de Felipe Martins, um ótimo advogado, esse rapaz, né? Essas informações estão com Donald Trump, né? Que sabe muito bem da perseguição contra a família Bolsonaro. O que eles fizeram, estão fazendo com o Felipe Martins, é o que eles estão fazendo com o Bolsonaro, General Braga Neto de 4 estrelas, né? Todos esses que estão enrolados nessa farsa desse golpe. Por isso que as sanções nos Estados Unidos estão chegando a cada dia, ainda mais. E ainda é pouco. Como disse a deputada federal norte-americana Maria Salazar, disse que vão chegar mais sanções, porque eles estão dobrando a aposta ao invés de recuarem. Eles vão cair atirando. É isso que eu estou vendo. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e obrigado.